Como Moisés falou um dia na sua caminhada, que os seus ossos tremiam quando ele estava diante da face do Senhor Jesus. Isso para ver o quão nós somos limitados diante dessa glória que vem diante da igreja. Porque a glória de Deus, na realidade, a gente fala que ela te leva para cima, mas na realidade a glória de Deus é um peso. Ela te coloca embaixo, ela te abaixa, você se prostra, Ele te transforma e você exalta. Isso é o poder da glória de Deus. E quando a gente está diante de um ambiente onde esse poder, ele exala de uma forma sobrenatural, a nossa alma treme, o nosso corpo se posiciona e o nosso espírito clama pelo diferencial da palavra de Deus em nosso ser. E esse ano que nós estamos vivendo é um ano que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais o adversário vai tentar te jogar para baixo, porque quanto mais nós estamos próximos de Deus, nós estamos testificando no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, que só um prevalece em nossas vidas, que é o Senhor Jesus. E quando nós falamos isso em voz, em oração ou em palavras, a Bíblia fala que o inimigo ele não sai, ele está ao redor, observando todas as coisas. E o que ele observa na vida de um cristão, de uma pessoa que busca a presença de Deus, é uma porta de entrada. E quando ele acha aquela porta de entrada, ele entra. Mas louvo a Deus que esse ano é um ano de intercessão. Porque, irmãos, falar de coisas normais, entre linhas, que você é mais que vencedor, é mole. Porque a Bíblia já fala por si própria que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Falar que você vai conquistar algo nesse plano terreno, a Bíblia fala que nós comeremos o melhor dessa, isso é promessa. Mas quando queremos algo sobrenatural e extraordinário, não é falar, é orar. Não é falar, é orar. E o texto que eu vou falar aqui é um texto que mostra um homem, porque eu gosto muito de usar o personagem da pessoa, independente da área teológica, da área geográfica, do que aconteceu, eu gosto de falar da pessoa. É uma pessoa que em Pentecoste, ele pregou, 5.000 almas se renderam. É um homem que, aonde ele chegava, algo de sobrenatural acontecia, por nome Pedro. Mas teve uma área na parte de Pedro, por isso que pastor não é super-homem, diácono não é super-homem. Não existe oração forte, existe a unção na oração. Aí ela se torna poderosa no reino de Deus e traz sobre nós virtudes espirituais a quais nós aguardamos. Esse é o poder da oração. E esse homem, ele tinha o poder de se libertar do cárcere. Ele andava com Jesus, ele tinha o poder do Espírito Santo, ele teve a revelação que Jesus era o Filho de Deus. Várias áreas da vida dele que ele nos mostrou que era uma realidade a qual ele vivia. Mas teve um momento que ele foi preso. E ele podia falar para o Deus que habitava nele: me livra desse cárcere assim do nada. Mas Deus poderia livrar? Sim. Mas Deus se agrada muito mais quando nós abrimos nossos lábios e pedir para Ele uma libertação. Porque é a oração que te faz se aproximar da audição daquele que está no trono. Quando você ora, Ele ouve. E quando Ele ouve, Ele analisa para poder responder de uma forma eficaz
ou falar assim, aguarda mais um tempinho. Isso é Deus, Ele é Deus. Ele tem o poder de tudo aquilo que nós pedimos e falamos através do nome dEle, porque Ele tem o poder de resposta. E a oração, dentro desse contexto que nós vamos ver, ela tem 4 virtudes, que aconteceu dentro desse contexto que nós iremos ler. Eu estou só iniciando alguma prosa aqui com relação aos irmãos. A oração, ela tranquiliza a sua alma. No momento de maior adversidade da sua vida, se você não orar, você vive num mundo turbulento. A sua mente começa a se questionar os porquês. Mas quando você ora, Deus faz assim no seu ser. E aí, aquele coração atônito, aquela mente ansiosa, faz assim, ó, fica no teu lugar e aguarda o tempo de Deus. A oração. A segunda parte da oração, ela dá equilíbrio ao seu espírito, não o espírito de Deus, o seu espírito humano. Traz o fruto do espírito dentro do seu ser, benignidade, longanimidade, temperança, domínio próprio. Quando nós não temos controle daquilo que nós verdadeiramente somos diante do nosso dia a dia, a oração, ela implanta dentro de nós e revigora o fruto que já está dentro do nosso ser. Aquele que não tem muita paciência passa a ter, aquele que tem um sistema emocional muito grande e desequilibrado, a oração, ela começa a trazer equilíbrio no nosso ser. Você vê, né? A terceira, a oração, ela amplia a visão. Nós não ficamos limitados aonde nós estamos vendo, como nós louvamos agora, ele nos leva além daquilo que pedimos ou pensamos, porque a oração, ela é o sobrenatural. Então, se ela é o sobrenatural, a minha visão não fica mais limitada. Eu vou andar um passo a cada dia, de fé em fé, de glória em glória, até chegar um denominador comum, que é o resultado da matemática. Isso é oração. Te leva além daquilo que você imagina que pode conquistar, ou que Deus já preservou para a nossa vida, para a vida da igreja, para a vida do Rio de Janeiro, para a vida das nações. Isso tudo é suprido através de oração. A quarta virtude, a oração te leva a lugares extraordinários. O que é lugares extraordinários? É um lugar onde você jamais imaginaria de estar, ou de conquistar, porque não faz parte mais da minha capacitação humana, já faz parte da capacitação de Deus, de acordo com que Ele avalia aquilo que você está pedindo ou intercedendo em o nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. E agora eu vou partir para a segunda parte, que eu falei, você lembra que o inimigo, ele está ao derredor, não é isso? Observando uma porta. Por quê? Quanto mais nós estamos perto de todas essas virtudes que a oração nos dá, quanto mais nós nos aproximamos dessas respostas que Deus está analisando para poder dar para a sua vida particular, a vida coletiva da igreja, ou a vida espiritual na totalidade, o inimigo, ele tem também as suas artimanhas. E dentro disso, por mais que nós possamos estar próximo a Deus, Ele também tem suas setas, seus dardos. E dentro disso tudo, por mais que nós estamos fortalecidos pela oração, Ele tem os princípios dele, que é sujo, que não é eficaz para a glória de Deus, mas é eficaz para o projeto dele. Por quê? Porque Jesus está voltando. E se Ele está voltando, Ele está como um inimigo, como uma serpente, tragando o máximo de alma possível para o reino de Deus? Não, para as trevas. E se bobear também, nós que estamos aqui não iremos para as trevas, mas nós podemos dar legalidade de nos enfraquecer espiritualmente, como igreja, como servos, como membros, como adoradores. E a seta deles é simples, mas é eficaz. Ele fala assim, a primeira seta: essa situação não tem mais jeito, é de morte. Você pode orar, fazer o que for, que não tem mais jeito, você está morto. Você está condenado ao cárcere, preso,
e não livre, mas preso na totalidade. A segunda seta que ele lança é: acho melhor você parar de lutar por essa causa e desistir. Pense uma causa que você está lutando. Chega uma hora que a sua mente fica tão cansada, que em vez de você dar ouvido à palavra de Deus, a sua própria mente enfatiza: cansei, desisti, baixei a guarda. Se lembra que eu falei que ele só está aguardando uma? Não é verdade? Neemias juntou famílias para construir um muro ou para tapar as brechas? Tapar as brechas, porque o muro já estava construído. Mas o que o inimigo fez? Destruiu e abriu flechas, e por essas flechas ele conseguiu o quê? Destruir o interior de Jerusalém. Então ele fala: desiste, não tem mais jeito. E a quarta que ele fala, a terceira que ele fala: ninguém, nada e ninguém vai fazer de jeito nenhum as coisas que você deseja que algo aconteça. É o fim. Quando ele fala nada e ninguém, ele está dizendo tanto você, quanto quem anda do teu lado e quanto aquele que você acredita. Porque a motivação de Satanás é você desacreditar no poder de Deus que habita em sua vida. A motivação dele é essa, é você ficar desmotivado. Por que eu estou falando isso? Abra aí em Atos dos Apóstolos 12, do 1 ao 9. Amém? Dê um glória aí. Não, as pessoas ficam olhando assim. Jesus. Amém? Atos dos Apóstolos 12, do 1 ao 8. Atos 12, do 1 ao 8. Eu quero dizer de passagem antes que essa carta é a única carta que não foi finalizada, tá, irmãos? Ela não fechou. A responsabilidade dessa carta, sabe de quem é? Levante a mão assim: é minha. Não, poucas pessoas falam: é minha. Todas Paulo deu a bênção apostólica, todas Paulo deu a graça do Senhor Jesus, eu vos amo, mas essa ele não encerrou, porque essa é a carta do Espírito Santo então somos nós, representantes da Igreja de Cristo Jesus, que iremos finalizar. Agora, de qual forma nós estamos escrevendo ela? É um caso a se pensar. Então, eu estou falando de um homem a qual andou com Cristo, recebeu o sobrenatural, porém, é um homem como todos nós. A diferença é a busca incessante pelaquele que ele creu desde o seu primeiro chamado, por nome de Jesus Cristo. Vamos lá. E diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Diga, os maltratar. Esse Herodes aqui é o terceiro Herodes, é a terceira geração. O primeiro foi o rei Herodes o Grande, que perseguiu o menino Jesus. O segundo foi o Herodes, que na época do período de João Batista, pediu a cabeça de João Batista devido a uma dança de Saló. E o terceiro é esse Herodes, Antipas, que é a terceira geração. Mas essa terceira geração já é uma terceira geração enfraquecida, porque a província de Roma já não estava mais querendo instituir reis, mas governadores, e um só poderoso lá em Roma. Mas por herança de família ainda foi instituído ele. Ele primeiro foi receber um pequeno cargo lá de magistrado, mas ele não se convenceu, não aceitou. A história diz isso aí. E depois, como ele era de uma herança de príncipes, deram esse cargo. E Roma, como nos dias atuais, né, a gente vê as reuniões de grandes poderes aí, políticos, sociais,
No mundo, na esfera do mundo, Roma também tinha esse princípio. Usar um determinado tipo de religião ou governo, inserir naquilo ali e agradar superficialmente por trás, não pela agradar aquela geopolítica daquele lugar. Mas para quê? Para que o país crescesse ou o estado religioso ficasse reconhecido? Não. Simplesmente para agradar o povo, agradando o povo, agradava o Império Romano, e agradando o Império Romano, eu, como rei representante daquela província, estava bem na fita. Hoje em dia não é diferente. A maior perseguição da igreja vai existir quando essa geopolítica aparecer e tiver sociedades ecumênicas. Eu não tenho vergonha de dizer isso. E você vai ter um direito de voz. Mas para você, como evangélico, ter um direito de voz num ambiente político, lá na sociedade onde os grandes se envolvem, você vai ter que submeter, abaixar a sua guarda da sua área protestante e se unificar às outras religiões. Aceitar. Estamos juntos. Não é mais Deus, é o Islã com protestante, e assim vai. Então, para agradar o povo, Herodes, ele fez o quê? Ele perseguiu e maltratou alguns cristãos. Por quê? Porque o nome de Jesus, os romanos falaram assim: acabou na cruz, matamos. Bobagem deles. Não acabou na cruz. O nome perpetuou de uma forma tão grande que esse nome ficou mais poderoso do que a morte que estava ali representada na cruz. E isso incomodou a Roma, porque já não era mais uma morte de um homem na cruz, mas era a morte de um homem que ressuscitou e fazia milagres diante deles, a qual nenhum outro poderia fazer. E diante dessa fase, no 2 fala assim: fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Se lembra que quando a mãe de Tiago chegou diante de Jesus e falou: Deus, guarda um estrono básico aí para os meus 2 filhos, um na direita e um na esquerda. Jesus falou assim: o cálice que eu vou passar a teus filhos não irão suportar por enquanto, mas um dia eles suportarão. Chegou o dia dele. O cálice era o cálice da perseguição. O cálice era o cálice de dizer assim: por esse nome eu morro, por esse nome eu luto, por esse nome eu não vou me incomodar as circunstâncias que estão acontecendo em minha vida, eu vou perseverar independente das perseguições. E Pedro sabia disso. No 3, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asnos. Você lembra que eu falei que quanto mais nós estamos próximo a Deus, em obediência, mais o inimigo se levanta para nos perseguir? Isso aqui, pães asmos, era o período pós-Páscoa, aonde o povo se reunia e durante 7 dias eles não comiam coisas fermentadas em obediência ao sacrifício que foi feito na época judaica, mas que também era aqui. Então, era uma época de obediência, onde eles não podiam fazer nada a não ser aguardar os 7 dias passarem para ir retornar às suas atividades. Foi nesse período de mais obediência que Pedro ele foi perseguido diante da sociedade judaica por Herodes. Então, quanto mais nós estamos em obediência, irmãos, mais as coisas sobrenaturais da parte do inimigo vai se levantar contra a igreja, contra a sua vida particular, contra a sua caminhada. Por isso que a oração, ela reveste, blinda o nosso coração
contra essas flechas, contra essas intenções, contra esses sofismas a qual Satanás tenta colocar na vida da igreja. Irmãos, eu não tenho que falar coisas aqui que não é uma realidade. Quantos de nós entramos aqui e estamos passando por momentos de dificuldade? Isso é uma realidade. Se eu vou levantar a mão, eu estou passando. Isso é uma realidade. Agora, existem maneiras, estratégias de você romper em fé essas adversidades. E a primeira é usar armas espirituais. E a arma espiritual vai estar aí no congresso. Existe outro poder maior do que o poder da oração? Eu não sei. Se eu estou aqui de pé, porque alguém orou por mim. Foi pregada a palavra na minha vida? Foi. Foi evangelizado com folheto? Fui. Alguém falou, Jesus te ama? Sim. Mas alguém fez isso aqui. E clamou para o céu. E o céu ouviu o clamor. E um moribundo por nome José Carlos hoje está no reino de Deus. Não por nomenclatura, porque eu sou pastor, não, porque eu fui diácono, não, porque alguém amou esse moribundo que agora você vos vê. É oração. Nós queremos palavras, sim, irmão, edifica. Incentivar sua fé, sim, mas nada disso funciona sem o poder da oração. É a oração que faz efeito. É a oração que testifica a sua caminhada. É a oração que responde à visão que Deus deu para que você permaneça nas veredas dele. Por que eu estou dizendo isso? Vamos por 4. Temos que usar as armas espirituais. Aonde estão as armas espirituais? Tendo feito prender, lançou-no no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada um para o guardar, tensionando, apresentando-o ao povo depois da Páscoa. Diga assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem depois que você acordar. Não é verdade? Enquanto eu estou dormindo, ele está trabalhando. Jesus é assim, irmão. Eu durmo, mas ele nunca dorme. Ele falou: porventura o Filho do Homem tem algum lugar onde possa reclinar a sua? Nunca. Porque a função dele, o ministério de Jesus, através do Espírito Santo, é interceder pelos aqueles que são fiel e leal à sua palavra. Se algo não está acontecendo na vida de alguém, é porque faltou lealdade ou fidelidade. Desculpa eu falar isso. E muito mais lealdade do que fidelidade, porque fidelidade é fácil, está escrito. A lealdade está em mim. A lealdade tem que estar em mim. A fidelidade está escrito. Amar o teu Deus de todo o coração, guardar o seu mandamento, tudo isso nós fazemos. Mas na hora da lealdade, essas pronúncias caem por terra, porque a lealdade é uma árvore que está dentro do meu ser, enraizada no meu coração, a qual, por mais que um dia eu não consiga a fidelidade a Ele, eu falo: Senhor, me ajuda a voltar ao que foi pregado domingo passado, ao primeiro amor, porque eu sei que a lealdade está no meu coração. Vamos lá, porque eu estou falando, a primeira parte dessa busca espiritual é usar as armas espirituais. O 5, aliás. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante de Deus da parte a favor dele. Olha só. Quem veio aqui buscar algo sobrenatural de Deus, levante a mão. Levante a mão. Não é verdade? Todos nós viemos aqui. Quem veio aqui buscar alicerce na palavra através do poder do Espírito Santo? Mas essas coisas só vão funcionar se você levar a sua mente e se transportar para o ambiente onde você vive, não o ambiente onde você congrega.
Aqui você vai receber em nome de Jesus. Não estou desanimando você não, você vai receber em nome de Jesus aquilo que você vai receber nesta noite. Não sei o que é, mas Deus sonda e conhece o coração de cada um. Agora, se transporte para o ambiente onde você vive. Casa, vila, família. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava buscando uma arma espiritual. Qual era? E ela estava orando por ela, pelos seus propósitos, pela sua singularidade, por mim mesmo. Estava orando por quem? Por Pedro. Eu quero dizer uma coisa. O Espírito Santo de Deus só vai atuar mais poderosamente na sua vida particular se você refrear seu coração naquilo que mais te entristece e você interceder pelo aquele que vive do seu lado. Quem? Meu primo, meu irmão, a minha esposa, o meu marido, o meu vizinho. Porque a igreja estava orando, não era por ela. A igreja aqui, ela não estava buscando, entende, irmão? Se desvazie hoje daquilo que é para você. Se desvazie em nome de Jesus. Se esvazie. Coloque do lado, porque já... Irmão, quando nós intercedemos por alguém, as coisas que nós pedimos já estão no reino há muito tempo. Há muito tempo. E vai acontecer. Porém, hoje eu quero despertar o coração da igreja para o seguinte: que ele cresça, que eu diminua, e que eu possa hoje me esvaziar dos meus projetos e orar pelos que me perseguem, aqueles que eu não tolero, aqueles que vivem em torno de mim, mas que eu ainda não consigo abrir meu coração para interceder. Esse é o primeiro. Pedro estava passando por dificuldade e ele podia se salvar não, se libertar. Mas a igreja se incomodou com um homem que tinha um potencial imenso, mas não olhou para o potencial do homem, olhou pela vida que estava precisando de uma libertação. Pense no meio da sua família quem está precisando de uma libertação, e às vezes nós viemos aqui para ser liberto, mas não intercedemos pelo aquele que precisa. As coisas sobrenaturais vão acontecer no seio da igreja, com mais poder, quando nós nos despojarmos dos nossos interesses e intercedermos pelos a qual nós amamos, ou aqueles ainda que nós conhecemos, mas que não conhecem o reino de Deus. Igreja é ajuntamento, e para esse ajuntamento acontecer, nós temos que nos despojar e interceder pelos que nós nos amamos. Foi isso que ele fez. Usou arma espiritual. A segunda parte que nós temos que entender: precisamos descansar no Senhor. Nós lutamos, intercedemos. Se isso está acontecendo na nossa vida diária, não sei. O que eu trago no altar é uma reflexão, tá? É você conversar com Deus e Deus responder para você. Mais nada. Eu não... eis que vos digo... Não. É para nós nos autoavaliarmos de que forma nós estamos nos enquadrando naquilo que nós louvamos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então vamos nos avaliar. Porque essa igreja aqui falava: vinha o teu reino, e vinha. E vinha sem a necessidade de muitos clamores. Era só falar: Senhor, age. Pum. Senhor, liberta. Pum. Senhor, cura. Pum. Mas sabe por que não acontece isso? Porque nós estamos nos cansando de orar. É impressionante isso, né? Nos cansando de orar. Nós não conseguimos mais achar palavras aonde deveríamos achar, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo fala que nós não sabemos orar como convém. Então nós temos a necessidade de buscar em Deus, para que Deus possa nos ajudar a orar. Se nós não orarmos, barreiras de impedimentos vão ter, e nós não conseguiremos ultrapassar. Mas a oração, ela vai destruindo as cadeias, libertando o cativo,
curando os enfermos, trazendo unção, libertação, avivamento no meio da igreja. E é isso que aconteceu na vida desse homem. Vamos lá. Salmo 37, 5. O Joselito falou isso aqui no altar. Eu não combinei nada com ele não, mas Deus vai trabalhando. Salmo 37, 5. Já colocou aí? Entrega o teu caminho confie nele, o mais ele. Entregar a gente entrega, mas às vezes confiar nem sempre. Quer ver um exemplo? Irmão, eu entrego. Você lembra do povo lá no Egito? Deus falou através de Moisés: Moisés, vai lá, fala com o faraó e avisa que eu vou libertar o meu povo para festejar fazer uma grande festa no deserto. Deus não cumpriu? Não testificou aquilo que foi uma ordenança de Deus através de Moisés? O faraó não teve que romper a sua incredulidade, mesmo de dura cerviz não entregou? Mas o que o povo chegou no deserto e falou? Estou entendendo, Moisés. E Deus ouvindo. Lá nós amassava barro com folha de palmeira, levava chicotada, mas tinha alho poró e cebola para a gente comer. Às vezes nós entregamos, mas não confiamos. Sabe por quê? Porque às vezes dentro de nós existem egitos que não foram libertados. E achamos que fomos libertados. E aí vem a parte saudosista da nossa vida, que é normal, mas que não pode continuar. Lembrar das coisas antigas que nos agradavam e hoje nós perdemos e está desagradando. Mas a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas e eis que tudo. Como é que eu posso conviver num reino pensando naquilo que eu era no passado? Então, quando fala entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, fecha os olhos, irmãos. A Laurinha, se for atravessar a rua sozinha, vai acontecer alguma coisa com ela. Mas se tiver o pai e a mãe do lado, ela vai segurar a mão do pai e da mãe e vai se preocupar com o carro, com o ônibus, com o que vai acontecer. Não, sabe por quê? Porque a criança é assim, ela fecha os olhos. Senhor, não estou enxergando nada, mas o Senhor está enxergando através de mim. Eu não sei o que está acontecendo, Deus, mas Tu sabes. Tu sabes o que eu estou passando, mas se eu abrir os olhos eu vou desistir, mas se eu fechar os olhos contigo eu vou permanecer. Porque a ótica agora não é mais minha, é do Senhor. A ótica não é mais minha, é de Deus. O homem pode fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é confiar, é entregar aquilo que está acontecendo. 6. Aqui está a resposta do descansar. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela noite, Pedro fazia o quê? Dormia. É engraçado isso, né? O cara com um centurião, soldado na esquerda, soldado na direita, aquele lugar fedentino que não deveria ser nada agradável. Um soldado na esquerda, outro soldado na direita, igual um lobo. Vou te chicotear, amanhã tu vai morrer, vou te degolar. E ele do lado assim, acho que ele deve ter falado assim, conjecturando: posso tirar um cochilinho no teu ombro? Irmão, isso é maturidade espiritual. É no meio de uma adversidade, de uma tribulação, daquilo que não tem resposta, dormir. E não me preocupar com o que vai acontecer. Não se preocupe com o dia de amanhã, viva hoje. Porque amanhã Deus pertence. Se Ele vai te livrar, não sei. Isso depende dEle. O que importa é que você durma preso, porém
Não, preso, porém livre. Nós estamos presos, irmãos. Jesus fala assim, ó, não vos tirarei do mundo, vou rogar ao Pai que vocês permaneçam neste. Aí depois ele fala assim, neste mundo tereis mas eu venci o que importa é que isso aqui esteja livre. Porque nós, enquanto Jesus não voltar, nós permaneceremos aqui. Para quê? Para louvor, honra e glória dele. E ponto final. Então, descansa, se tranquiliza. Vamos lá, prosseguindo. A quarta, precisamos ter experiências extraordinárias. Além de descansar no Senhor, nós precisamos de ter experiências extraordinárias. Às vezes nós não temos essas experiências extraordinárias. Não é que o levanta e anda. Não é que o toque não faça, pode sentar, pastor, não faça parte da missão ministerial, daquilo que nós devemos fazer diante do reino. Não, tem que tocar, interceder, né? A mulher do fluxo de sangue, ela tocou, né? Isso era o sistema de fé dos judeus. Eles acreditavam quando chegava perto de Jesus e pastor Abel não é Jesus não, mas eu estou pertinho dele. Isso era a fé dele. Isso era a fé deles. Isso era normal na época. Corria atrás de Jesus. Filho de Davi, tende compaixão de mim. O que tu queres? Quero enxergar. Enxerga. Isso é normal. Isso é o que nós aprendemos. Só que existe uma coisa em Mateus que me chamou a atenção, 8, versículo 10, coloca aí, Mateus 8, 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse, aos que os em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei uma fé como esta, não é verdade? Olha só. E o pessoal estava atrás de Jesus com fé, meu irmão. Queria ser curado, leproso sarado, estava com fé. Mas por que Jesus disse isso? Vamos lá para o 8. Para o 8? Não, para o 13. Bota o 13. 8, 13. 8, 13. Então disse Jesus vai-te e seja feito conforme a tua. E naquela mesma hora o servo foi. Então não é toque, irmãos, é fé. Não estou menosprezando o toque não, entenda. Não estou ignorando o toque. Mas às vezes a gente vem aqui no altar para ser tocado, mas não tem fé daquilo que na realidade pode acontecer lá fora. É fé. É a fé que movimenta o toque das mãos de Deus espiritual na minha e na sua necessidade, conforme a avaliação daquele que reina e vive nas nossas vidas. Às vezes nós somos muito religiosos, nós viemos aqui, queremos o toque, e Jesus fala assim, eu só quero sua fé, irmão, envia uma só palavra. Chega aqui com fé no seu coração e fala, eu sei que eu vou ser tocado, mas eu creio na palavra que foi ministrada. Eu creio que é algo de sobrenatural. Então é isso, vivermos o extraordinário, não a liturgia. Viver o extraordinário, não uma religião. Viver algo sobrenatural em mim, não a experiência dos outros. Às vezes nós usamos muito a experiência dos outros e não a nossa própria experiência. Aí nada acontece e nos frustramos. Ficamos câmbio baixo, nos desanimamos, culpamos o presbitério. É o presbitério que tem culpa, é o pastor Abel que não me procura, é o ministério de louvor que não tem unção. Mas irmãos,
A busca é sua, não é minha. A coletividade é o extraordinário que acontece, mas a individualidade faz o extraordinário de Deus romper muito mais além daquilo que nós pedimos e pensamos. E isso que aconteceu nesse cara. Viveu o extraordinário. Ele não viu um toque. Depois sim, nós vamos ver lá na frente que houve um toque, mas o extraordinário para Pedro houve antes do toque. O extraordinário é mera coincidência daquilo que vai acontecer. Aqui nós temos que entrar com fé para poder o extraordinário acontecer. Não é a escala primeiro o extraordinário, primeiro é a fé, o firme fundamento das coisas que não vimos nem imaginamos, mas acontecem em nossas vidas. Amém? Dê um glória aí, irmãos. Dê um aplauso a Jesus. Não é por força nem por violência, é porque você está amando a Deus, tá? Entenda, não é por causa do pastor Zé Carlos, não. Vamos lá. E a quarta e última, temos que ter a atitude de sair do lugar onde nós estamos. Temos que orar. Não é a primeira? Não é verdade? Usar a arma espiritual. A segunda, precisamos ter experiências extraordinárias. E a última, temos que ter a atitude de sair. Está lá em Atos dos Apóstolos 12, 7 e 8. Diz assim: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou. Essa luz é o Espírito Santo, tá, irmãos? A luz que iluminou Pedro naquele momento de trevas que ele estava passando devido ao cárcere que o colocaram, foi o Espírito Santo de Deus. Então, em primeiro lugar, para nós sairmos do ambiente onde nós estamos, nós temos que valorizar a pessoa do Espírito Santo de Deus, porque é ela que vai curar, libertar, ele que vai curar, libertar e salvar. Nós, pelo nosso poder, pelo nosso direcionamento, pelo nosso conhecimento, nós não temos poder nem de nos salvar, do que dirá salvar outros. Mas ele tem o poder de destruir todos os cárceres que o impede você de caminhar nessa jornada a qual Deus tem um chamado maravilhoso para a sua vida. Mas você está sentado num ambiente onde você acha que é cômodo para você, mas não é, porque você sabe que você tem muito potencial, mas talvez uma tristeza, uma flecha, uma palavra, uma falta de abraço, não sei, mas nós temos que ser espirituais e maduros o suficiente, que nada disso pode nos afastar do amor de Cristo Jesus. Porque todas as coisas que acontecem são para algo virtuoso em nossas vidas, para que lá na frente possamos dizer assim: eu passei por essa experiência e sobrevivi, estou aqui, e você é capaz de passar também, porque é a minha experiência que vai trazer experiência para outros, baseado naquilo que o Espírito Santo coloca na vida da igreja, né? Então vamos lá. Iluminou a prisão, e tocando ele em Pedro, aí veio o toque, porque Jesus, o Espírito Santo de Deus sabe todas as coisas, e sabia que Pedro ainda tinha dentro do seu coração uma vida judaica, então precisava, além do poder extraordinário, falar: eu estou contigo. Muitas das vezes vai usar isso na sua vida, até você chegar a uma maturidade de entender que Deus está contigo todos os dias da sua vida. Há necessidade às vezes do Espírito Santo falar: ei, vem cá, vamos conversar. Ei, não é para a direita, nem para a esquerda, é para frente. Não olha para trás, que atrás você já conquistou. É para frente que se olha, é para frente que se caminha. Ele vai te puxar para poder conversar contigo. E tocando, é até quando, pastor? 15? Então já estou encerrando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 5 minutinhos, né? Vamos lá.
E tocando ele ao lado de Pedro, despertou dizendo: levanta. Quem está prostrado nesta noite aí? Quem está desanimado? O Espírito Santo de Deus está perguntando. Quem está aflito de coração nesta noite? Quem entrou de uma forma que não tem mais solução? Ele está falando hoje à noite: levanta. Depressa. Levanta-te depressa. O que ele quer dizer? É hoje, não é amanhã. Levanta-te depressa. Não deixe passar para amanhã, vem hoje. Clame ao Senhor hoje. Então as cadeias caíram-se das mãos. Levanta-te depressa. O que aconteceu? Estou livre. Eu não sei quais as algemas espirituais que te impedem de conquistar o sobrenatural de Deus, não sei. Mas uma coisa eu te digo: se você nesta noite tomar uma decisão, não porque eu estou falando, mas porque o Espírito Santo está sussurrando no seu ouvido, e você tomar uma decisão, não vai ser de morte, vai ser de vida. Mas se você não tomar uma decisão, Deus, por amor à sua vida, pode te deixar sem o seu bem maior, só para você entender que Ele é Deus na sua vida. Não espere isso acontecer, não. Esse tesouro que você mais idolatra ou mais ama, não deixa acontecer, não. Você não vai perder ele, não. Simplesmente você vai ganhar em dobro por se livrar dele. E Deus vai instituir 7 vezes mais aquilo que você imaginaria em receber. Mas isso depende de uma coisa: renúncia. O que você mais ama que te impede de estar posicionado diante de Deus? Levanta, vem depressa, se reconcilia, se autoavalie. Não deixe que o inimigo sussurre no seu ouvido hoje dizendo que é incapaz disso acontecer. Não é capaz, sim. Repreenda em nome de Jesus as adversidades que estão te tirando da presença dele, e fale: Senhor, nada nem ninguém vai me separar do teu amor. Agora 2 minutos. O 8 fala: disse-lhe o anjo: cinge-te e calce as sandálias. E ele assim fez. E disse mais: põe a capa e segue-me. O difícil não é olhar para trás. O difícil não é olhar para a esquerda nem para a direita. O difícil é o novo depois da sua decisão. Olhar para trás, eu vou lembrar de tudo aquilo que eu conquistei, mas também daquilo que eu perdi. Olhar para a direita, eu posso até arrumar uma tangente, mas a patrulha rodoviária está lá do outro lado do pedágio falando: não precisa voltar não, está multado, porque você entrou numa vereda a qual não deveria entrar, você deveria seguir a estrada. Quer usurpar o pedágio, irmãos? Não vai pela tangente não, segue pelo caminho. É o meio facilitador. Olhar para a direita, eu posso falar assim: eu já recebi tudo que eu tinha que receber do Senhor. Para que eu vou continuar com Ele? Estou rico, tenho dinheiro, minha vida está estável, conquistei, ponto final. Obrigado, Deus. Vou voltar para o centro aqui. Obrigado, Deus, mas agora eu vou seguir o meu caminho. Não preciso mais, eu já recebi. Porém, se eu não olhar para trás, nem para a direita e nem para a esquerda, aí vem o medo. Qual é o medo? Será que se eu andar para frente,
eu vou perder o que eu tenho na esquerda, vou perder o que eu tenho na direita e aquilo que eu conquistei. Mas se eu perder, de que forma eu vou viver? Posso falar uma coisa? O novo dá medo. Dá medo. Porém, foi através do novo que nós estamos aqui. Se lembra? Teve uma promessa, passaram-se gerações apresentando essa promessa. Chegou um dia que essa promessa se cumpriu em Jerusalém. Jerusalém o rejeitou, mas muitos os amaram através da fé, e ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, milhões que acreditaram nessa promessa está aqui de pé. Levante a mão. Eu sou a promessa de 2000 anos atrás. Vale a pena você ficar com a esquerda ou com a direita? Ou atrás? Vale a pena ficar com os benefícios conquistados? Ou é melhor se renunciar para conquistar tudo aquilo que você... Desculpa, eu não gosto de falar essa palavra, você. Nós estamos perdendo. Porque quando eu não quero caminhar, ir para frente, eu estou dizendo assim, eu prefiro ficar com o meu monturo de coisas. Só que eu vou falar para você, o monturo de coisas vai ficar. Tudo vai ficar. Só vai entrar duas coisas no reino de Deus: o meu corpo glorificado e o amor. E mais nada. A pergunta que não quer calar: quer viver o extraordinário de Deus? Quem quer, levante a mão em nome de Jesus. Quer viver? Renuncie em prol do amor de Jesus Cristo. Se não for hoje aqui no altar, procura o pastor Abel, bispo Wilson, pastora Sandra, missionária Simone. Irmão, procure em nome de Jesus, procure socorro. Não deixe a ambulância chegar na hora do acidente, não, procure antes. Porque na hora do acidente tem muita cicatriz, já, marca, tristeza, sangue. Não deixe. Vá antes, me ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso me reerguer. Procure ajuda, não deixe o orgulho do seu coração prevalecer naquilo que é tão importante para a sua vida. Porque quando nós renunciamos e partimos para o novo de Deus, as coisas que nós acharíamos que ia perder, não vai perder, irmão. Vai ser edificada para louvor da glória dele. Dê um aplauso a esse Senhor Jesus.